Hoje a gente vai falar um pouco sobre tempera-ovo, que é uma técnica muito antiga e que foi usada para fazer essa pintura do Botticelli, essa pintura do Fra Angelico e essa pintura que vai aparecer do. Eu esqueci o nome do cara. Enfim, é uma técnica muito antiga que usa gema de ovo e pigmento, então é uma coisa bem artesanalzona, que tem uma cor linda, maravilhosa e que infelizmente não dá pra mostrar direito por foto, né, pela internet. Mas vamos lá. E essa foi uma aula que aconteceu pelo Google Meet quarta-feira passada, e aí deu vários problemas, travou e a gravação ficou um lixo. Aí eu tô regravando porque eu acho que é importante enfim, que essa aula esteja aqui com uma qualidade decente. E a gente vai começar falando de história da têmpera, mas por uma questão de que sempre que eu falo de têmpera, as pessoas, tipo, eu falo que a têmpera é feita com gema de ovo, as pessoas falam, ah, mas dura, mas não vai ficar fedendo, mas mimimi. Então, assim, essas pinturas são do Renascimento, são tipo, deixa eu pegar a página inicial aqui pra gente ver as datas, né? Ó, o Botticelli, ele morreu em 1510. Então, assim, faz algum tempo, né? E as pinturas dele ainda estão aí. Esse cara aqui é o Fra Angelico, que morreu em 1455. E o Giotto morreu em 1337. Então, assim, dura. E é lógico que, como é feito de ovo, se você não fizer direito, pode ser que fique fedido. Mas se você fizer certinho e não é nada de outro mundo, a pintura dura muito, muito. Mas eu vou falar disso mais pra frente. Eu quero começar, na verdade, mostrando uma das características da têmpera, que é. Porque, como ela é uma tinta que seca muito rápido, a gente não consegue fazer uma. Um degradê suave, assim, como se faz com a tinta óleo. Então, a técnica renascentista, vamos chamar assim, da têmpera, ela é feita a partir de tracinhos, ó. Aqui dá pra ver muito bem esses tracinhos. Mesmo no cabelo da Vênus aqui, ó. Só que qual que é a questão? A questão é que o Botticelli, ele já é renascentista, então ele provavelmente misturava um pouco de óleo de linhaça também na pintura. Então, por mais que aqui a gente ainda veja alguns traços aqui no nariz e tal, mas eu acho que em algumas partes ele já não usava só o ovo. Então, por exemplo, aqui no rosto dela não tem esses tracejadinhos. O Frangélico, que é um cara que é mais antigo, ele provavelmente não misturava o óleo. Então a gente vai ter uma pintura onde é bem mais fácil ver esses tracinhos, tá vendo aqui, ó? Principalmente nas partes escuras, né? Porque aí dá um contraste. E isso, esses tracinhos faz com que a gente tenha muita precisão na pintura, né? Porque você trabalha numa escala muito pequenininha. E o outro é o Giotto. Vamos lá, o Google, me ajuda aí, meu filho. Não era isso, mas pode ser esse também. Aqui não tá dando zoom suficiente, não pode ser esse não. Vamos voltar. Aqui no caso não é questão do computador, aqui é burrice da minha parte mesmo, né? O que eu queria mostrar é esta pintura aqui. E eu vou falar mais pra frente, né, de como se faz a tinta, mas a questão
é que vai muito pigmento aqui, ó, os tracinhos. Aqui tá craquelado porque é super antigo, né? Mas super dá pra ver os tracinhos e dá pra ver também que ele usava um pincel super, super fininho. Então, por que que a têmpera fica com uma cor muito viva, muito iluminada? Pensando na tinta, né? As tintas são feitas de pigmento, que é a parte colorida, de veículo, que é o que gruda a tinta na superfície, e carga, que é o que muda a textura, vamos chamar assim. Na têmpera, você praticamente não usa carga e você usa como veículo, né, como coisa que gruda, o a gema de ovo, que ela fica transparente quando seca, né? Antes ela é amareladinha. E não óleo de linhaça. E o óleo de linhaça, ele altera um pouquinho a cor, né? Tanto que o branco, se você for olhar no tubo de tinta, ele é feito com óleo de cárdamo, não sei, mas é óleo, não é óleo de linhaça, é um outro óleo que fica menos amarelo, né? Então, já agora que eu já mostrei um pouco da história, eu quero mostrar um pouco como eu faço, né? E para isso eu vou abrir aqui a câmera da minha mesa. A luz não tá favorecendo muito, mas tudo bem. É, essa aqui que eu pintei mais naquele estilo, né? Dá pra ver os tracinhos e tal. Usei um pincel um tanto mais grosso. E aqui, na verdade, isso era só um estudo, então eu fiz em papel. Isso é uma questão da têmpera, que a tinta, ela é dura, assim, ela não é flexível. Então, se você pintar no papel ou em alguma coisa mais mole, ela vai acabar, tá vendo aqui, ó, craquelando tudo. Por isso, o ideal é fazer como nesse aqui e pintar em uma madeirinha. E aqui eu já usei, sei lá, um freestyle aqui, eu não me preocupei muito com essa coisa das achuras, então dá pra ver as pinceladas aqui, tipo, né? Tudo isso pra dizer que existe essa técnica renascentista e pipipopopó, mas você não é obrigado a usar ela, né? Acho que existe uma liberdade aí, e aí, enfim, né? Tem uma técnica, tem um jeito certo, entre aspas, mas se você não seguir ele, fica legal também, né? É um pouco isso que eu queria falar. Dito isso, a gente vai falar dos materiais, né? E de como a coisa é preparada. Primeiro, a gente vai pegar uma tabuinha, né, de madeira e vai passar essa coisa branca. Acho que aqui dá pra ver legal, né? Apesar desse reflexo muito doido. Isso aqui é o gesso, né? Como que isso aqui é feito? São duas etapas, né? São duas coisas. Primeiro, a gente vai passar cola, que na Europa, né, lá do Giotto e daquela galera, eles usavam cola de coelho. Imagino eu que é porque tinha muito coelho. Aqui eu tô usando uma cola de proteína, que é basicamente a mesma coisa, só que não é de coelho, é de boi. Essa cola, você compra ela seca, assim. É... Tem uns nomes comerciais, deixa eu pegar aqui pra falar certinho, que é cola Incogel, cola coqueiro, cola gelico. Esses são os nomes, né, disso aqui. Que é uma cola de proteína que você vai fazer o quê? Você vai primeiro hidratar, né? Então você vai jogar isso aqui na água por 24 horas. Aí depois você vai diluir isso. E aí dá um negócio que parece uma água suja, que se você põe a mão assim, você percebe que ela é meio grudentinha e quando ela seca, ela é de fato uma cola. Aí a gente vai passar umas duas demãos dessa água, né, dessa cola hidratada na madeira. Depois a gente vai fazer essa mesma solução dessa cola e a gente vai misturar com carbonato de cálcio. Tá bem ruim de ver, né? Deixa eu ativar de novo esse filtro aqui. Pronto, tá meio estourado, né? Porque ele é muito branco, mas enfim.
E ele é exatamente a mesma substância química do giz de lousa, sabe? Daquele pozinho. Então. E aí você vai misturar esse pó branco naquela água da cola e vai também passar umas 2 ou 3 demãos até ficar com essa textura, né? Que é um branco absorvente que eu pessoalmente gosto muito. E, enfim, é um processo que demora, que dá uma trabalheira, que você lida com coisas que são perecíveis. Tipo, essa cola, enquanto ela tá assim seca, ela dura bastante. Mas depois que você hidrata, ela vira literalmente uma gelatina. Então é um negócio que estraga, que você tem que manter na geladeira. Então eu gosto de fazer um monte, assim, pra pegar todas as madeirinhas que eu tenho pra preparar, preparar um monte de cola e, enfim, fazer tudo de uma vez. Mas você pode fazer, comprar, como é que chama aquilo? Gesso acrílico, né? E que é mais rápido, já vem pronto, umas 2, 3 demãos já resolve também. Da receita era isso. E como que é feita, né, a tinta propriamente dito? Como que a gente prepara isso, né? Deixa eu pôr aqui tela cheia e deixa eu aumentar a velocidade. Mas basicamente a ideia é separar a gema da clara e pegar só o que tem dentro da gema, né? Tirar fora aquela pelinha. E aí você pode fazer isso simplesmente usando uma peneira, mas aqui eu fui fazer de uma forma mais, sei lá, mais divertida, que é pondo a gema na mão. E aí a gema já furou, na verdade, mas aí eu consigo segurar e separar a pelinha dela. E aí é esse conteúdo da gema que interessa pra gente. E o que eu vou fazer aqui, o que eu gosto de fazer, é pôr essa gema numa bisnaguinha e colocar água, né? Eu gosto de usar numa proporção de 1 para 1. Então eu boto na bisnaguinha e vejo, ah, tem esse tanto aqui, então eu vou pôr mais esse do mesmo tanto, né? De água. E aí eu pego a água e ponho nesse pote para dar uma lavada, né? Para aproveitar essa gema que ficou aí. Ponho a água na bisnaguinha, sempre tentando acertar dentro da bisnaguinha, mas nem sempre conseguindo. E isso é legal de mostrar, deixa eu voltar aqui, que para não estragar, eu gosto de colocar um pouco desse óleo de cravo, né, de folha de cravo. Eu já vi gente pondo vinagre, pondo vinho, pondo, enfim. Eu gosto do óleo de cravo porque ele é o que faz durar mais tempo, né, a gema boa para pintar mesmo, e ele dá um cheirinho de cravo, né, também. Então, sei lá, quebra um pouco do cheiro de ovo que possa aparecer ali no processo de pintura. E aqui depois eu fiz uma graça porque eu ia usar, porque a gema vai virar pintura, mas a clara não se usa, né? Então eu ia fritar e fazer um omeletinho de clara. Mas dessa parte é isso. Agora eu quero mostrar um vídeo que vai mostrar um pouco do processo, né, de como que é feito a pintura, também pensando naquela técnica renascentista, né? Aí a moça vai usar essa pintura que tá aqui no canto, né? Em cima à esquerda como referência. Deixa eu tirar o som porque ela tá falando em inglês e a gente não quer. E aí ela começa, não sei se dá pra ver muito bem, mas aqui já tem um desenho traçado a grafite, né? E aí a primeira coisa que ela faz é passar um verde bem diluído por cima desse desenho, né, de forma que esse verde ele meio que
termina de selar o gesso e tem que ser transparente para você não perder o desenho, né? Depois que você faz isso, você vai pegar e vai fazer o equivalente desse verde, né? O verde vai para a pele, aí ela vai fazer um azul para o tecido, que também é o mesmo esquema. Tinta diluída, e essa tinta é feita com gema, ovo, gema de ovo, água e pigmento. Aí depois ela vai começar a colocar sombras, né? Então aí ela vai fazer uma cor que é parecido com aquele verde, mas que é um pouco mais opaco, né? Um pouco menos transparente e um pouco mais escuro. E aí ela vai fazer uns tracinhos, umas achuras nas partes escuras. Ela faz isso duas vezes, né? Com dois tons. Então ela faz uma sombra um pouquinho mais clara, uma sombra um pouquinho mais escura. Ahn, Aí depois disso, ela vai pôr as cores, né? Que vai ser a cor da pele, a cor definitiva, né? A cor que não é verde. E aí ela vai fazer, acho que três ou cinco tons de pele. E aí onde é o mais escuro, ela põe mais escuro. Onde é o intermediário, ela põe intermediário. Onde é o mais claro, ela põe mais claro. Aí faz, né, o branco do olho. E depois ela vai fazer praticamente a mesma coisa no tecido, né? Na roupa ali da personagem, né? Que no caso é a Virgem Maria. E aí é isso, ela não faz até o final, mas a próxima etapa seria colocar os detalhezinhos, né? Tipo coisas de outras cores e enfim. E finalizando. E é isso. Deixa eu voltar aqui e deixa eu olhar pra minha colinha. Acho que eu falei tudo que eu precisava falar. Essa aula ficou até que curtinha, foi ótimo. E é isso aí. Até a próxima. Tchau.